Mano, esse jogo não mereceu Game Awards. Tá, que é isso? What the fuck? Olha o tamanho desse mosquito, velho, juro. Sai daqui, porra! Ai. Peraí, eu acho que isso aí não é um mosquito, cara. É, tá meio estranho mesmo. E aí, galera? Tudo bem? Eu estou de volta. Obrigado. Bom, galera, eu acabei morrendo. Gente, eu morri. Joga de cidade. Agora tá mais condizente ao meu estado espiritual do momento. Mas, galera, o que eu quero dizer pra vocês hoje é que eu vim aqui porque vocês precisam jogar Ocarina of Time para salvar o dia mais uma vez. Salvar o dia do quê, caralho? Sim, você vai ter que lutar contra o Yuji Bowser do Multiverso. Hã? O problema é o seguinte: esse Yuji Bowser do Multiverso, ele destruiu todas as publishers de games do universo dele, existindo apenas a Nintendo Corp. Isso é muito ruim, porque agora ele está tentando ressuscitar o meu corpo. E ele é o espírito da competitividade encarnado, ou seja, você está numa competição agora. E você precisa virar o herói do tempo para ter poder suficiente de... Não faz muito sentido para pensar, mas só faz o que eu tô dizendo. Sim, eu vou ser o herói do tempo. Eu estava com baixo orçamento para comprar uma espada do Zelda mesmo. Fala, galera, sejam todos muito bem-vindos ao novo cenário do PQNT Games. Ainda não está finalizado, vou pendurar uns quadros aqui e ali, mas a estante de games já está montada, isso já ajuda pra caramba, porque agora eu posso jogar meus jogos sem ficar pegando um monte de caixa ali. Mas hoje nós vamos falar de um game que marcou a história dos videogames. Foda-se. Um jogo que muitos de vocês jogaram, porém eu sei que muita gente, assim como eu, não entendia nada que tá acontecendo na história. Então pode sentar aí no seu sofá, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal que hoje nós vamos falar da lore de Ocarina of Time. Antes de começar falando de Zelda, Ocarina of Time propriamente dito, eu tenho que dar um contexto aqui. Pra quem não sabe, Zelda foi uma franquia criada pelo mesmo criador de Super Mario, o Shigeru Miyamoto. E uma das coisas que fizeram esses dois games serem, grandes como eles são, foi a ideia de trazer universos dentro de jogos. Então, hoje eu sei que isso é uma coisa bem comum, a gente vê, jogos como God of War, que tem um universo gigantesco, o Mortal Kombat e outros jogos por aí também. Mas, nessa época que o Shigeru Miyamoto fez isso, lá nos Legends of Zelda 1 de Nintendo NES, um ambiente que você tinha um universo todo, o Super Mario também tinha um universo inteiro, tinha o Reino dos Cogumelos e tal, tinha um ambiente grande ali. Mas no Zelda foi diferente, porque no Zelda ele tinha uma pegada mais de RPG. Ele nunca foi um RPG propriamente dito, mas ele tinha coisas que remetiam ele a tal. Então a gente tinha como pegar itens, explorar ambientes, ver segredos, esse tipo de coisa. Tanto que na época era normal nós termos coisas mais experimentais. Tanto que o Zelda 2, por exemplo, ele é totalmente diferente do Zelda 1. E as pessoas meio que não gostam muito do Zelda 2, mas eu acho que é frescura de fã da época. Mas hoje em dia essas coisas mais experimentais estão lá com os indies, né? Hoje os AAAs, as grandes marcas, elas tentam jogar um pouco mais seguro ali. Depois de Zelda 1, o Shigeru Miyamoto ele não estava mais na produção efetiva, ele já começou a ficar mais lá na aprovação, tanto que Zelda 2 ele já foi feito por uma equipe totalmente diferente da Zelda 1. E a gente foi tendo vários jogos ali, teve o Zelda 1, Zelda 2, depois tivemos o Zelda Link to the Past, que é o do Super Nintendo, que é um jogo que fez muitas coisas para a franquia, colocou vários pilares muito específicos sobre Triforce e um monte de coisa. E ele é o último jogo que temos o Link de cabelo rosa estiloso. Também tivemos do The Link's Awakening, que não é esse bonitão aí que vocês estão vendo na tela, é esse daqui de Game Boy, que tem um dos finais mais surpreendentes do final da baleia lá, que eu acho bem interessante. Mas depois de tudo isso, nós chegamos aqui, no Zelda Ocarina of Time, um jogo muito importante. Por que eu tô falando de tudo isso? Eu tô falando a ideia aqui é mostrar pra vocês que o Ocarina of Time não foi um milagre, não foi um bagulho assim, nossa, tá ligado? Foi um bagulho que foi sendo construído, entendeu? Então, o Nintendo 64 lançou lá em 1996, eu tenho até um vídeo aqui no canal, se vocês quiserem assistir, vão lá, tá bem engraçado e bem divertido. Então, lançando junto o Mario 64. E, cara, o Mario 64, ele foi um jogo que ele bombou, porque era um jogo 3D com jogabilidade fluida e sem movimentação estanque.
Ele vendeu tão bem que ele bateu o recorde de vendas do Tekken 2 e do Resident Evil. Isso não é coisa pouca. Só que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, assim dizia o tio Ben. Mas isso significava que Zelda tinha que ser top. Então começaram os projetos de Zelda, porém o Zelda Ocarina of Time estava sendo projetado para o Nintendo 64 DD, que era um acessório muito merda de Nintendo 64 que flopou miseravelmente e ficou só no Japão. Basicamente ele era um acessório que dava a possibilidade de ler discos, mas ele nunca teve a luz do dia. E o que isso significa pra gente? Que Zelda Ocarina of Time teve várias modificações até chegar no produto final que nós conhecemos. Então, em 1998 foi lançado oficialmente Ocarina of Time. Nessa parte aqui do roteiro eu tava meio em dúvida como eu ia fazer, se eu ia contar a história e depois a gameplay, ou ia focar a gameplay no meio da história, então eu meio que decidi contar a história junto com a gameplay, falando sobre a gameplay, porque a gameplay e a histórica estão juntas de forma tão intrínseca que a gente não consegue separar elas, então toda a gameplay ela faz parte do enredo, já que o enredo da história, a história toda é contada no percurso do jogo. Quase não tem poucas cutscenes esse game, então acho que ficou claro, né, a ideia. Então vamos começar a nossa história de Ocarina of Time aqui. O jogo começa com uma narração falando que na Floresta de Hyrule existem crianças que têm uma fada, e essas crianças são chamadas de Kokiri. Porém, existe uma criança que não tem fada, e essa criança é você. Logo nos é mostrado, nós deitados lá na cama, e mostra que a gente teve um sonho que eu vou deixar aqui para vocês assistirem. Depois desse sonho nos é apresentado Navi, que é uma fadinha muito irritante. E, mano, basicamente a árvore Deku Tree, que tá lá no fundo, fala pra ela que a gente tem a missão, que ela tem a missão de nos guiar para destruir Ganondorf e as suas forças do mal, que já estão agindo em Hyrule. E ela vai lá nos acordar, dá até uma tirada de sapo, nossa, como o mundo pode depender de um cara tão preguiçoso que está dormindo. E quando a gente acorda, a gente desce a árvore e a gente encontra Saria. Saria é uma NPC relativamente importante no game, mas é que ela fala que está muito feliz por ver que agora nós somos realmente um Kokiri, por termos uma fada. E aqui aprendemos a dura verdade que você é definido pelas coisas que você tem, não pelo que você é. Foda. Bom, aqui na Vila dos Kokiris, basicamente é um lugar onde você vai ter um mini tutorial ali que você vai aprender a pular plataformas básicas, pegar jarros, escalar paredes, esse tipo de coisa. Ao tentar ir pra Deku Tree direto, um Zé Maneira vai falar, ali é muito perigoso, você não pode ir, sei lá o quê. Aí você continua explorando o vilarejo até o momento que você vai achar um labirinto ali, com algumas bolas rolando. Nesse labirinto você vai conseguir encontrar o tesouro, que é a espada Kokiri. Já o escudo você compra mesmo. Modos mais fácil. Ao chegarmos lá na árvore Deku com os equipamentos já adquiridos, ela nos fala que ela está com uma maldição das brabas e que basicamente você tem que entrar lá dentro para resolver isso. E a gente tem acesso aqui agora à nossa primeira dungeon. Na primeira dungeon ainda estamos meio tutorial, você não tem nada, nenhuma dificuldade, os inimigos são bem fáceis, os puzzles também, porém aqui dentro você adquire seu primeiro estilingue, que mostra a mecânica de atirar no jogo, e isso é muito útil no futuro. E aqui também já tem uma pausa para mostrar como a câmera desse jogo é muito boa. A do Mario 64 já era bem boa, mas do Ocarina of Time ela foi mais refinada, tendo pouquíssimos momentos que a câmera vai te atrapalhar, e isso é uma coisa muito rara na época do PlayStation 1 e do Nintendo 64. E o fato é que, por não ter as movimentações tanque também, coisa muito presente na época, como Tomb Raider e etc., o jogo ficou mais fluido, e isso é uma coisa que
Mano, é incrível pra época. E aqui a gente também o maior legado de Legends of Zelda Ocarina of Time, que é o aprender a mira, coisa que hoje é bem comum, né? Mas naquela época era uma coisa incrível, tanto que Dark Souls sem prender mira, tipo, não tem como jogar quase, entendeu? Ao chegarmos no final da dungeon, nós vimos nosso primeiro boss, que é o Rainha... Eu não esqueci o nome dela. Tá aí o nome dela aí aparecendo. E ela é um bichão com um olhão grande. Eu não sei muito bem como descrever que bicho é esse. Eu achei ele tipo uma espécie de aranha gigante. Não sei, é um bicho esquisito. Mas a luta dele é bem daorinha. Você tem que acertar o olho dele com o estilingue. E depois que ele cai imobilizado, você mete ele a espadada. Logo após você matar ele sem muitas dificuldades. Não é muito difícil essa parte. Você ganha um container de coração que ele te dá uma vidinha a mais. Aquela mecânica básica que cada boss vai dropar esse container de coração. Ou você vai pegando pedaços de container de coração, 4 pedaços para ser mais exato, durante o mapa. Quando você juntar, você tem um upgrade de vida. Logo após a gente matar ele, a gente até é transportado para fora e a árvore começa a falar com a gente que a gente foi top, que a gente destruiu lá os bagulhos, só que a maldição ainda perpetua. O homem do deserto, mal, ainda joga sua maldição sobre a árvore e ela vai perecer mesmo. Mas antes disso, ele senta aí a bunda, porque agora a gente vai ouvir o Lorde da Pesada. Antes dos espíritos vagarem sobre a terra, 3 deusas douradas desceram sobre Hyrule. Jin, a deusa do poder. Nayru, a deusa da sabedoria. E Farore, a deusa da coragem, desceram aqui na terra e começaram a formar a terra. Jin, com o seu poder, criou a Terra Vermelha. Nayru, com sua sabedoria, criou a lei, o poder da lei. E Farore, com a sua coragem, criou a vida de tudo aquilo que defenderia a lei. Depois disso, que elas terminaram seu trabalho, elas decidiram voltar, e aonde foi o ponto de partida delas para ir embora, se criou os poderes dos 3 triângulos, cada um ali com sua representatividade, e esses 3 triângulos eles têm a ordem do mundo, e qualquer um que obtiver eles terá um desejo realizado e poderá alterar a ordem do mundo. E por isso que nós temos que parar as forças das trevas que estão querendo dominar esse poder, e acessar o reino sagrado, que é onde esse poder reside. Basicamente é isso, é toda a lore. Depois disso, a árvore ela chega e fala: olha, vai lá no castelo atrás da princesa Zelda e não fique triste, porque eu com toda a minha sabedoria e poder, eu vou acabar morrendo mesmo. Então toma aqui essa esmeralda dos Kokiri, que é uma pedra que ele te dá, é um artefato místico, que a gente vai saber para que serve um pouquinho mais pra frente. E é isso, galera. Aqui é o fim da árvore Kokiri. Bom, ao sairmos do vilarejo, nós passamos por uma ponte e um ambiente triste e silencioso nos apresentado. Aparece Saria com uma cara meio triste, falando que ela entende que a gente tem que ir embora, que ela tá muito triste por isso, mas ela sabe que o destino dele sempre foi esse. E ela nos fala que vai nos dar um presente muito especial, que é a sua ocarina. O Link, meio sem entender bosta nenhuma, ele olha pra trás assim, dá uns 2 passinhos meio assustado e vaza. Garoto tímido do caralho, viu? Sem coração. Bom, depois que a gente passa por isso, a música vai às alturas, naquele tom de aventura top que todo Zelda tem. E a gente vê campos verdes bonitos, a gente vê o mapa central de Hyrule ali. E na hora que você tá bem ansioso pra sair correndo, aparece essa coruja com design incrível. Uma dos melhores designs de coruja do Nintendo 64. PS, não existe muitas corujas no Nintendo 64. Mas ela fica dando dicas pra gente de como usar o mapa, de como fazer as coisas ali. Só que aqui a gente tem um problema que todo
todo BR infantil sofreu, que é ficar presos em diálogos. Ele fica falando, a gente fica apertando o botão igual um idiota, porque a gente não quer ler nada. Aí a opção está, tipo, ele pergunta, você entendeu? Aí a opção já tá no não. Aí você aperta e começa tudo de novo. É maravilhoso. Quem nunca ficou preso horas nessa bosta? Uma vez que eu fiquei preso, eu tinha 12 anos quando comecei a jogar essa parte. Aí eu perguntei pro meu cunhado, é só apertar assim. Aí, tipo, continua o jogo. Bom, aí você tá naqueles campos verdejantes, aquela coisa linda, você vê o castelo no fundo, e ao chegar perto dele, fica de noite e começa a dar um cagaço do caralho. Bom, de noite, nas estradas de Hyrule, começam a nascer esqueletos de noite lá durante o caminho. E se você mata eles, cada vez que você mata, eles renascem maiores. Esses esqueletos, eles não são difíceis, acho que é mais pra dar medinho mesmo. Eles voltam na franquia depois e trazem um pouquinho mais de profundidade sobre o que eles são e etc. Mas aí amanhece, você entra na cidade de Hyrule ali, e a cidade é bem viva, tem vários NPCs, gente cantando, tem loja pra você comprar coisa, tem lojinha de minigames. Mas o NPC que a gente tem que prestar um pouquinho de atenção é uma garotinha que fica cantando, e ela fala que tá esperando seu pai, que foi entregar leite no castelo e não voltou ainda. Vamos guardar essa garotinha porque ela é importante. Ao tentar ir direto pro castelo, vai ter um guarda que fala que o caminho tá fechado, e a gente volta. A gente espera anoitecer, e quando anoitece, não tem ninguém mais na vila andando ali. Isso é bem legal, porque tem um mecanismo de dia e noite bem interessante pro Nintendo 64 na época, e eu acho isso bem legal. Mas indo de novo pro castelo, a gente encontra aquela menininha lá, e ela fala, olha, meu pai ainda não voltou, será que você consegue ajudar o meu pai a acordar? Ele deve estar dormindo. Aí a gente tem uma atividade meio modo stealth ali, os guardas de Hyrule são bem burros, pra falar a verdade, eles não olham você, e você ganha quando você fala pra menina, você ganha um ovo estranho. O ovo estranho, você não entende muito bem o que é um ovo estranho, mas quando você chega perto do pai dela, o ovo choca e vira uma galinha. Aí você usa uma galinha pra despertar o pai dela, que é o Mario. É bem parecido com o Mario. Tem até um brochinho do Bowser, olha lá. Mas depois que você acorda ele, você fala, sua filha tá esperando, ele sai correndo igual um louco lá. E você consegue ter acesso a uma passagem ali, e você tem mais um momentinho stealth lá de boas, até que você chega em Zelda. Aí a Zelda, ela reconhece que você é da floresta, pela sua fadinha e tal, e nos é mostrado alguns easter eggs, que tem tipo umas figurinhas do Bowser lá e do Mario no fundo, uns quadros ali, e ela conta um pouco mais de lore. Então já senta aí a bunda e aguarda a lore aí. Bom, de alguma forma a Zelda reconhece que a gente tem uma esmeralda dos Kokiris e tudo. E ela conta que o poder da Triforce era muito grande, então os sábios se levantaram e criaram o Templo do Tempo para proteger o poder da Triforce. E para abrir essa porta do tempo, era necessário essas 3 pedras místicas, que a gente vai ter que pegar elas. Só que ela fala que ela teve um sonho, que o céu era coberto de nuvens negras e uma faixa de luz cortava elas, iluminando a Terra. E ela fala que essas nuvens eram o Ganondorf, e ela nos mostra o Ganondorf lá, e a gente reconhece ele do nosso sonho que a gente teve lá no começo do jogo, e ele olha pra gente dar uma risadinha marota, tipo, hehe, boy. Mas é isso aí. E depois disso, a Zelda ela cria um plano da gente pegar as pedras místicas antes do Ganon, pra gente ter acesso primeiro, e ela fala como ela é de uma linhagem muito elitizada, ela tem a Ocarina do Tempo. Sim, gente, ela falou o nome do jogo bem aqui. Bem interessante isso mesmo. Mas depois disso, ela nos dá uma carta também pra gente poder conseguir sair do castelo de boa. E por fim, a gente encontra Impa, que é uma guarda real da família real, uma guarda real, e ela é a guarda da Zelda mesmo, e ela é da espécie dos Sheikans. Ela fala que ela fica bastante impressionada com o nosso feito de ter invadido o castelo e falar com a Zelda, e ela nos ensina a nossa primeira música, que é a Zelda Lullaby, que a gente toca lá na Ocarina da Saria, por enquanto. E a gente vai tocar tanto essa música que vai dar até um pouquinho de enjoo. Bom, depois disso, a Impa nos ensinar a música, ela nos fala que nós temos que ir até a Death Mountain, que é um nome muito convidativo, Montanha da Morte.
Você pode ir direto pra lá ou você pode dar um rolezinho. Eu recomendo você dar um rolezinho e passar no meio do mapa de Hyrule, tem lá o rancho, Long Long Ranch. Chegando lá, você vai encontrar aquela menininha que tava cantando com o pai lá e ela vai nos apresentar a Epona, que é um cavalo que vai ter medo da gente. Mas depois disso, ela te ensina a tocar a música da mãe dela, que é uma música que acalma os cavalos, sei lá, algum desse tipo. E depois disso, a gente fica parça da Epona, que entra nos melhores top 10 cavalos dos games. Chuparam! Bom, mas depois desse rolê, você vai lá pra Death Mountain. Mas antes de chegar na Death Mountain, você passa por Kakariko Village. Bom, chegando em Kakariko Village, você é apresentado uma cidade que, mano, é incrível. A cidade, ela tem tudo. Ela é bem bonita, os NPCs são bem vivos, tem várias historinhas, tem uns NPCs que dão medo. Mas tem uma coisa sinistrinha em Kakariko Village, que é o cemitério. Ao chegar no cemitério, você encontra o coveiro, que é um cara bem estranho, mas até aí tudo bem. E ele tá cagando e andando, tanto que você pode violar as tumbas como um gótico safado. Mas, ao chegar no final do cemitério, você vai encontrar a tumba real. E ao tocar a música do Zelda, começa uma tempestade sinistra e um raio quebra a tumba. E ao acessar a tumba, pelo buraco que fica lá, você vê um lugar cheio de osso, meio feião assim, e lá nos vai apresentar um dos bichos que dá muito medo do Zelda, que é esse maluco aqui que tem uns gritos femininos bizarros. Mas ao chegar ao final da tumba, você consegue adquirir uma música que te ajuda a controlar o tempo. Não o tempo, tipo, anos, tipo, o tempo dias. Então você consegue controlar, tipo, dia e noite. Kakariko Village no momento só tem isso de interessante. Agora a gente pode pegar o nosso caminho e seguir ele até a Montanha da Morte. Mas continuando nosso caminho para Death Mountain, a gente vai encontrar um guarda de Hyrule que vai falar que não vai deixar a gente passar até que a gente pegar aquela carta que a gente recebeu da Zelda e dar a carteirada nele e falar: maluco, sai da frente, parça. E ao subir ao caminho, a gente vai encontrar alguns bichos novos ali e a gente vai encontrar uma criatura rolando que é os Gorons. São as criaturas mais da hora do universo Zelda. Elas são bem divertidas, elas são criaturas bem pacíficas, etc. E ao chegar à cidade dos Gorons, é uma cidade bem grande e tal, e a gente vai falar com o rei, e o rei fica meio puto porque o rei de Hyrule mandou um moleque ser o mensageiro e não mandou o mensageiro de verdade. Mas tem alguns puzzles ali que a gente faz com algumas bombas, tacando fogo ali, que a gente libera um caminho para um lugar que tem a música que muitas pessoas amam da franquia Zelda, que é a Lost Wood. A Lost Wood é um labirinto que para você passar por ele você tem que seguir na música. Então você vai ouvir a música e você tem que seguir para onde está vindo o som. Isso é bem legal porque são coisas que a gente vê em outros jogos, tipo God of War 1, a gente tem uma mecânica parecida. E se você erra o caminho, você volta pro começo. Ao chegar ao final dessa dungeon, você encontra a Saria com a ocarina dela lá. E ela fala que é bom ter um lugar para você descansar a mente, pensar e tudo. E esse lugar é bem calmo, é bem bonito mesmo. Mas, se você continuar conversando com ela, ela te ensina a tocar a música do Saria Song, que é a música que toca em Lost Wood, que o pessoal adora pra caramba essa música. E é isso que você aprende aí. Antes de você ir embora de Lost Wood, você vai encontrar uma criança com roupinha de preto, assim, que ela é... Eu esqueci o nome desses bichinhos. Ela é bem interessante o design dela. A Navi, ela fala que essas são as crianças que se perdem na floresta e nunca mais voltam. Elas se transformam naquela criatura. E você tocar a música da Saria pra ela, você vira amigo, ele te dá um presente e vai embora. É um pouco suspeito e a gente tem aquela sensação de que essa criatura era importante demais para ser uma coisa do acaso, sabe? Mas isso aí fica para outro jogo. Ao voltar para a cidade dos Gorons, você encontra lá o rei e você toca a música para ele e, mano, o cara ele fica tão feliz, mano, que ele não para de dançar, cara, incessantemente.
E ele fala que você, tipo, te ajuda a chegar até a próxima dungeon, que é onde você vai lutar contra os Dodongos ali. Tem répteis que gospem fogo e explodem, bem tranquilo, não é nada difícil, tá? É um pouquinho mais complexo que a outra dungeon, mas bem pouco, o nível é bem moderado. No final disso você vai encontrar o Rei Dodongo, que é um dinossauro gigante, que pra destruir ele é bem fácil. Quando você chega na dungeon, o rei ele te dá um item que te ajuda a segurar as bombas e pedras mais pesadas para arrastar. E para você destruir ele é básico, você só tem que atacar as bombas na boca dele, e elas vão explodir, e ele vai stunar, e você mete a espadada até um ponto em que ele rola ali, ele cai na lava e morre em agonia profunda. Depois disso, você pega um container de vida e pega o transporte pra fora. Quando você é transportado pra fora, o Rei Goron te dá um susto, pulando em cima de você, agradecendo, falando que você foi muito top por ter destruído o Rei Dodongo e agora eles podem comer de novo as pedras gostosas e piriri pororó. E aparece e ele começa a chamar de brother, e aparecem os outros Gorons querendo dar um abraço nele, mas o Link é muito macho pra ser abraçado por outro homem. Brincadeira, gente. Aí, antes de a gente ir embora da cidade dos domínios da Death Mountain, se a gente subir mais um pouco pra cima, a gente vai encontrar aquela coruja estranha. Não falem com ela, não fazem contato visual com ela, porque senão vai entrar um diálogo enorme. Mas tem uma passagem secreta lá que você pode explodir e ter acesso à primeira fonte das fadas. Isso aqui acontece. Nossa, tem esse buraco escuro, deve ter alguma coisa estranha nessa fonte cheia de fada. O único símbolo que faz tocar a mesma música em todo o jogo, então beleza. Bom, agora a nossa aventura continua, né? Agora com o poder de explodir coisas, novos caminhos são abertos e nossos ambientes, né, são explorados. Como você está se perguntando, como a gente vai direto? A coruja que estava lá em cima nos dava carona até Cacarico. Pelo menos a coruja fez uma coisa de útil nesse jogo. Bom, mas explorando tudo, você vai chegar até os Zora's Domain, que é um ambiente de lago, um bonitão, uma música muito top ali, muito foda. E você vai encontrar o rei dos Zoras, que vai falar que está triste porque sua filha sumiu e ele não fala mais nada com a gente. Então a gente começa a explorar ali e tem uns minigames ali que você faz que te ajudam a respirar por mais tempo debaixo da água. Isso é bom porque você consegue explorar melhor os ambientes até o momento que você acha um atalho que te leva para o Lago de Hylia. No Lago de Hylia você tem várias coisas interessantes, dá pra você fazer uma simulação de pesca ali, muito legal. Tem um espantalho que tem uma mecânica interessante que é... Se você não quiser pegar spoiler do jogo, pula pra tal minuto aí. O espantalho você ensina uma música pra ele e essa música você vai viajar no futuro e vai tocar para o mesmo espantalho, só que no futuro. E ele vai reconhecer você e ele vai ser spawnado em vários ambientes que você tocar essa música. E isso vai te ajudar a ter acesso a fases com long neck, com long hook, na verdade. É isso. Bom, mas voltando aqui, no Lago de Hylia você acaba encontrando uma mensagem. Levando essa mensagem para o rei, é uma mensagem da própria princesa Ruto, a filha do rei. E fala que ela está dentro do rei Dodongo. Dodongo? Eu não lembro não. O rei, dentro do peixe, que é um espírito que devia proteger ali o reino, só que muito menos devia engolir a princesa, né? E o rei, ele tem as melhores cenas do mundo, que é essa daí que eu vou te mostrar agora. Fato curioso, quando eu estava no Senai, eu estava uma vez sentado no muro, e eu lembro que eu fui dar um passinho pro lado assim, né, pra deixar alguém sentado do lado. Cara, tem um moleque que ficou me zoando com essa porra até eu me formar. Foram 2 anos de bullying intenso. Mas hoje
para pensar, é uma história bem engraçada. Mas depois de o rei sair da sua frente, a gente vai ter acesso a uma espécie de lago gigantesco e um peixe gigante, que é o Dondongo. É Dondongo? Mano, eu acho que não é Dondongo o nome dele, deve ser outro nome. Bom, mas o rolê é você pegar um peixe, atacar na frente dele e você vai ser sugado para dentro do peixe. Ao entrar dentro do peixe, a gente tem uma nova dungeon feita de carne. É, bem legal. Tem vários bichos lá dentro e até o momento que você encontra a Princesa Ruto e ela fica brava porque ela não precisava de ajuda de ninguém, piriri pororó. Mas depois de um tempo vocês conseguem se ajudar, porque ela fala que ela tem a Safira, que é a pedra mística que você precisa, e ela é meio usada com peso de papel. Então você usa ela para abrir portas, esse tipo de coisa, e passar pelos puzzles ali da dungeon. No final você vai lutar contra um boss, que basicamente ele é um... não sei como falar o que é isso. E essa coisa aí, que você usa muito a mecânica de boomerang para soltar ele das conexões do teto e depois tirar as águas vivas. Quando você mata ele, ele começa a criar vários cânceres e explode. Bem legal. Depois disso, a Princesa Ruto aparece bravinha, porque você deixou ela lá fora esperando, e você é transportado para fora, e ela tá muito próxima de você, e ela fala que ela vai te dar a pedra, a Safira Mística, só que essa joia é como se fosse um anel de noivado, então o Link meio que fala que vai casar com ela, para ele conseguir a pedra. Ele pega a pedra e sai vazado, é isso que acontece, gente. Aí ainda na vila chega e fala, oh, mó ideia errada esse negócio, vai lá ver a Princesa Zelda. E ao chegarmos perto do castelo de Hyrule, nós temos este acontecimento. Bom, depois que Navi fala pra gente ir lá ver a Princesa Zelda, ao chegarmos perto do castelo, algo estranho acontece. E basicamente o que acontece é que aquele sonho que a gente teve logo no começo do jogo começa a se realizar aqui. E só que com algumas diferenças. A Zelda, em vez de sair correndo sem fazer nada, ela joga algo que cai no lago e Ganon olha pra nós e começa a dar risada e ele meio que já saca tudo que a gente tava fazendo, que a gente pegou as pedras místicas e tal. E ele demonstra, sabe que a gente tá querendo proteger a Zelda dele. Só que em vez de ficar olhando com uma pasmaceira igual do sonho, o Link levanta a espada. E leva um poder do Ganon na cara, né? Porque ele é uma criança. E o Ganon só ignora ele e vai atrás das princesas. Da princesa e da Impa, né?
Logo após isso, a gente vai lá no lago e a gente pega a ocarina que a Princesa Zelda jogou, que é a Ocarina do Tempo. E quando a gente pega a ocarina, a Zelda, através de magia, ela fala com a gente e ela nos ensina uma nova música. E a partir desse momento, a gente ataca o f***se na ocarina especial da Saria. Logo após disso, nós vamos até um templo lá na cidade de Hyrule mesmo, tem um templo gigante que parece uma igreja. Chegando lá, a gente toca a música nova que a gente aprendeu, que é o Song of Time, a música do tempo. E as pedras místicas lá, elas saem da gente e abrem a porta. Abrindo a porta do templo, ali nós temos a Master Sword, que a gente consegue tirar ela de lá, só que algo horrível acontece. Quando nós pegamos a Master Sword, nos é revelado que tudo fazia parte do plano do Ganondorf. Ele queria que nós pegássemos as pedras místicas para abrir a porta para ele ter acesso à Triforce. Logo após isso, nós ouvimos uma voz nos chamando e quando abrimos os olhos estamos num lugar meio estranho e um senhor está à nossa frente. O nome desse senhor é Hauru. E uma curiosidade aqui aleatória, alguns personagens como Impa e Hauru aparecem nos jogos do Zelda Breath of the Wild e no Tears of the Kingdom, só que eles têm formas diferentes e não é a mesma pessoa, eu acho. Apesar que cronologicamente Zelda é bem confuso, para falar a verdade. Mas vamos continuar aqui. Hyrule nos explica um pouquinho mais sobre a lore. Ele explica que ali é o Canto dos Sábios, um lugar onde que está seguro da vista do Ganon. E que ele selou o Link por 7 anos para que ele pudesse ficar mais forte para resolver o pepino que ele acabou de criar. O problema disso é que o Ganon também ficou mais forte. E para derrotá-lo, nós precisamos despertar os outros 7 sábios para que eles possam, com o poder deles, junto com nós, destruir Ganondorf. E ele nos dá o Medalhão da Luz. E agora nós temos a incumbência de acordar esses outros sábios e conseguir seus medalhões para lutar contra o Ganon. Bem foda, pra falar a verdade. Quando a gente acorda lá no templo, nós somos abordados por uma figura mística e muito foda. Esta figura misteriosa é o Sheik. Ele faz parte da espécie dos Sheikans, só que ele acaba nos falando que estava à nossa espera, ele mostra pra nós os templos que a gente vai ter que ir pra acordar os sábios, que são as próximas dungeons que a gente vai ter no jogo. E quando a gente sai do castelo, a gente vê que tá tudo cagado, aquela cidade que era bem viva, bem cheia de vida, cheia de NPC dançando pra tudo aquele lado, agora tá só cheia de morte e trevas. Uma coisa meio bizarra que acontece é que, tipo, esses bichos gritam e eu não sei se eles são os NPCs da cidade que vieram os monstros ou os monstros só chegaram lá depois. Não sei, pra falar a verdade. E o castelo de Hyrule, que era um castelo tão bonito, tão cheio de vida, agora virou um covil do mal, velho. É bem estranho, assim. Mas muito pra falar a verdade. Mas quando você sai da cidade de Hyrule, tá tudo bem. Os campos de Hyrule ainda estão bem verdes e tal. E a gente tem que ir lá para a Floresta Kokiri, que a Sheik fala para nós que temos uma amiga nos esperando por lá.
Mas antes da gente ir lá, ninguém merece ir a pé nesse jogo. Então a gente vai passar no Long Long Ranch. Quando a gente chega no Long Long Ranch, a gente vê que o Luigi, quer dizer, digo, o Ingo, ele acabou tomando conta do rancho. E agora ele cobra para as pessoas entrarem lá. Só que ninguém visita o rancho. E quando a gente paga lá e entra um pouquinho, a gente vê aquela garotinha que cresceu e agora e conta tudo. Que o Ingo expulsou o irmão dele do rancho e agora ele toma conta. E a gente tenta pegar um cavalo. E ele ia falar que ele vai nos dar um cavalo se a gente ganhar dele numa corrida. Ao vencer a corrida, ele não vai deixar você sair. Só que você não precisa de permissão. Você pega o cavalo e vaza. Agora que a gente tem uma montaria muito foda, tá? A Epona é um dos melhores cavalos dos games, na minha opinião. A gente chega perto da Kokiri Village e a gente vai lá pro caminho de Lostwood. Lá no vilarejo dos Kokiris está tudo igual, porém tá cheio de monstros. Os Kokiris eles não saem mais de suas casas porque tá cheio de monstro por ali. E tem os soldados do Ganondorf naquela parte do labirinto. Mas ao chegar ao final, você aprende uma nova música com o Shake, que você usa essas músicas como se fosse uma espécie de teletransporte, porque você vai ficar viajando por aí nesse canto. Bom, galera, a gente não tem acesso ao templo da Lostwood ali. Então aqui começa uma nova aventura. Para a gente conseguir acessar esse templo, a gente precisa voltar lá para o cemitério de Kakariko Village. No cemitério de Kakariko, a gente vai mexer lá nas tumbas de novo, e entrando em uma delas, você vai encontrar aquele coveiro que você encontrou quando você era criança, só que agora ele vai estar dessa para melhor. E ele vai querer apostar uma corrida com você, que é bem divertidinha até, e quando você ganha dele, ele te dá o hook, que é um gancho com uma corrente. E a gente vai usar muito isso no game. Aí a gente toca a música lá que a Shake ensinou pra gente, que acontece em todas as dungeons e templos, a Shake vai chegar e vai te mostrar uma música que vai te dar um TP pra aquele templo, pra ficar mais fácil a travessia, eu acho. E chegando lá, a gente usa o hook para acessar o templo. Eu não vou ficar explicando muito como que é dentro da dungeon, porque essa é uma das melhores dungeons. A única coisa que eu vou dizer para vocês é, fiquem de olho nos quadros. No final da dungeon, a gente vai chegar num lugar que tem 4 quadros parados ali e a gente não vê nada. E na hora que a gente vai tentar ir embora, a porta é fechada e atrás de nós aparece ele, o Ganondorf. A gente toma o maior susto do mundo da primeira vez que joga isso, só que na verdade ele não era o Ganon, ele era uma personificação fantasma, Phantom Ganon, um fantasma do Ganon. E aqui a luta dele é bem simples, ele vai ficar vindo dos quadros. O esquema é você pegar o arco e flecha, acertar nele, até um ponto que ele vai ficar sem montaria. Quando ele ficar sem montaria, você vai poder... ele vai jogar bolas de energia em você e você tem que rebater nele. Era bem simples. Ao derrotar o Ganon, que é uma morte bem top, bem legal nessa Phantom Ganon aí, a gente vai ser teletransportado para a Câmara dos Sábios, e lá nos é revelado que Saria se tornou uma sábia também. E ela fala que ela sempre viu potencial na gente, piriri pororó, blá 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 blá, e ela nos dá um medalhão da floresta. Quando a gente sai da Câmara dos Magos, a gente acorda na frente daquela árvore morta do começo do jogo. E a gente vê um broto ali, e do nada esse broto brota
quando esse broto ele nasce, ele acaba falando que ele tem as memórias da antiga árvore da qual ele veio. E ele conta para o Link que, na verdade, o Link nunca foi um Kokiri, sim um Hylian. Que numa guerra muito antiga, uma mãe deixou uma criança na floresta e essa mãe acabou falecendo. Porém, ela sabia que aquela criança, de alguma forma, ela tinha o poder de mudar o destino. E aquela criança, aquele bebê que foi deixado na floresta, ele foi cuidado pelos Kokiris. Ou seja, pela Saria e pelas outras crianças que estavam ali na floresta. Isso explica um pouco mais a relação de Link com a Saria, porque até então a gente pensa que é algo meio romântico, né? A gente vê aquele climão da Saria vendo ele embora e tal, mas a real é que é como se fosse algo meio uma mãe dizendo tchau para um filho, sabe? É meio esse tipo de situação que a gente vê nessa cena. E a gente acaba entendendo melhor a relação do Link com a Saria. Por isso que ela sempre fala que o Link sempre terá uma amiga. E isso é bem interessante, bem foda, pra falar a verdade. Mas depois dessa parte, nós vamos voltar para Goron City, a terra dos Gorons. Chegando lá, nós não encontramos ninguém na cidade, somente um Goron rolando, e quando a gente para ele com uma bomba, ele nos conta que ele é o filho do rei antigo, que morreu, e ele fala que ele tem o nosso nome. Então se você colocar, sei lá, as aventuras de Mike, ele vai ter o nome Mike, entendeu? Então mais ou menos esse é o rolê. E ele conta que existe um mal que está no Templo do Fogo, e ele nos guia até lá. Ao chegar ao Templo do Fogo, o Sheik nos ensina uma nova música, e a gente passa por uma nova dungeon ali. Uma curiosidade, nessa dungeon a gente precisa ter uma roupa vermelha para aguentar o fogo. Uma coisa que eu acho bem interessante nesse jogo é que tem roupas específicas para serem usadas em lugares específicos. Eu acho isso bem legal, para falar a verdade. E aqui a gente ganha o martelo também nessa dungeon. E o final dela é um boss, que é um dragão de fogo, que eu acho muito foda. E a luta dele é bem básica, é só você acertar a cabeça dele, mas é bem foda. Quando a gente destrói o dragão de fogo, a gente vai lá para a Sala dos Sábios e nos é revelado que o sábio do fogo é o rei Goron que faleceu, aquele Goron que ficou feliz dançando com a gente, e ele fala que ele agradece por termos libertado a cidade Goron daquelas coisas horríveis, né? E ele nos dá um medalhão de fogo. Quando a gente volta, nos é mostrado que o pessoal de Kakariko Village viu que o vulcão não está mais soltando cinzas e que o céu está azul de novo. E eu acho isso bem legal, porque a gente vê que, tipo, a aventura do Link estava afetando várias pessoas ao mesmo tempo. E isso é bem foda. Tá, agora vamos falar daquele maldito, horroroso, mal falado Templo d'Água. Cara, o Templo da Água, ele não é difícil, ele só é um pouco chato. Aqui a gente tem mecânicas de níveis da água, a gente encontra a Princesa Ruto, que, sei lá, ela só encontra a gente, ela ensina a gente como controlar os níveis da água e ela vai embora. Basicamente é isso. E aqui a gente tem que ter a roupa azul para conseguir ficar mergulhando debaixo da água, respirando debaixo da água, e temos que ter a bota de ferro. E cara, aqui tá um dos problemas dessa fase.
Para colocar a bota de ferro, você tem que apertar Start e no menu estacionar a bota de ferro. E para andar normal, ou seja, andar sobre a parte seca, você tem que apertar o menu e ir lá na porra do menu e trocar a bota. Isso é um pouco cansativo e maçante. Pelo menos já tirei a bota e posso andar na terra seca. Porra, mais água! Se você não é uma pessoa organizada em saber quais andares você explorou direito ou não, isso acaba virando um problema porque você vai ficar esse movimento várias vezes repetidamente sem precisar. Agora, se você manjar e ter uma organização melhor de planejamento de como você explorar esse tempo, você vai conseguir fazer isso mais rápido. Mas no Templo da Água, uma das partes mais icônicas é a luta contra o Dark Link, que é muito foda, por sinal. Não é a primeira vez que ele aparece na série da franquia Legend of Zelda, ele já apareceu lá na Link's Adventures, lá do Nintendo NES, porém, aqui é muito ícone, acho que muitas pessoas conheceram ele aqui, e é tão foda que eu tinha uma arte que eu colocava lá na capa do meu Facebook em 2014. Eu sou uma pessoa meio estranha. Mas sobre a dificuldade e chatice, na versão de remake do Nintendo 3DS, isso foi mais amenizado. Então você consegue trocar a bota com mais facilidade ali sem ter muitos problemas. É isso. A luta contra o Dark Link, no final das contas, ela nem é uma luta tipo de boss, ela é só um mini boss dentro do lugar. O boss mesmo é um boss bem mequetrefe, que é uma gelatina com uma bola dentro. E você tem que puxar a bola, bater na bola e até o momento que eles dão uma descarga no chefe. Basicamente é isso, não tem muito o que falar. Mas depois disso a gente nos é revelado que a princesa Ruto se sacrificou para ser a nova sábia da água e ela nos entrega um medalhão, ela dá uma flertada falando que se ela que ela ainda tinha afeto, piriri pororó, mas foda-se. Mas nós não podemos ficar parados. Depois que a gente terminou o tempo da água ali, salvamos tudo, o Lago de Hylia voltou à sua antiga glória, ou seja, tá cheio de água de novo, porque tava bem raso antes. E a gente vai pra Kakariko Village. Ao chegar em Kakariko Village, tá tudo pegando fogo e tá o Sheik lá. O Sheik, ele é sacudido por alguma força das trevas. E depois que isso passa, o Sheik ele nos conta que a Impa, aquela guarda da Zelda antigamente, ela selou um poder maligno no fundo do poço daquela cidade. Porém, esse selo não estava muito bem selado, né? Então a gente acaba voltando no tempo, a gente volta a ser criança e a gente vai até o poço. Só que quando chegamos no poço, ele está cheio de água. E aqui vem uma das músicas que o pessoal mais adora nesse jogo, que é a Song of the Storms. Na cidade de Kakariko tem um moinho. E tocando a música do Song of the Storm, que tem um cara estranho lá dentro, tocando, ele começa a rodar tudo freneticamente lá e piririporó e drena toda a água do poço. Quando ele drena, a gente consegue acessar o poço. E lá dentro do poço tem vários esqueletos e coisas sinistras, paredes invisíveis, bichos que te batem e você não enxerga. Até o momento que você chega numa sala que tem esse bicho aqui. Cara, esse bicho, mano, eu me cagava de medo, porque ele é um bicho muito medonho, mano. Ele é um bicho branco com a boca gigante e ele agarra você pela cabeça e tal. Mas depois você derrota ele e você consegue ganhar uma lupa. Uma lupa das sombras, que basicamente é aquele bagulho da Coraline lá que faz você ver coisas que não é real.
Então, depois disso, você volta a ser adulto com a lupa e você consegue ver as paredes ali e você tem acesso ao Templo das Sombras. E o Templo das Sombras, você poderia ir até lá sem essa lupa. Só que você não ia conseguir passar pelas coisas, porque tem chões invisíveis, tem puzzles em que você precisa dessa lente para resolver. Então, isso aqui é meio que um jogo forçando você a fazer uma side quest, o que eu acho bem legal, porque as side quests elas complementam o jogo. Isso eu acho bem foda. E o Templo das Sombras ele é cheio de puzzles nesse sentido, paredes invisíveis, tipo tochas que não se acendem ou não, tem até um barco sinistro, que é bem foda, pra falar a verdade. E aí a gente chega no boss final, que eu acho muito interessante, que é um cara, é um bicho com duas mãos gigantes, que ele fica batendo tambor e ele tem um olhão. O rolê para você matar ele é bem fácil, entre aspas. Você tem que acertar a flecha nas mãos dele, aí ele vai te dar uma investida com o olho. Quando ele fizer isso, é só você acertar o olho dele e meter ele a espadada daqui e ele morre. Ao matar esse boss, a gente ganha lá um container de coração, coisa padrão de sempre, a gente vai para a Câmara dos Sábios e nos é revelado que a Sábia das Sombras é a Impa, aquela antiga guarda da Zelda. Agora vem uma das partes que eu não gosto muito desse game, do mundo dos games, pra falar a verdade, que são as partes de deserto. Todo jogo que tem uma parte de deserto eu simplesmente quito por nenhum motivo aparente. Eu só não gosto mesmo, não sei porque dá uma preguiça de jogar. Um exemplo disso é o próprio Zelda Twilight Princess. Basicamente eu cheguei na parte de deserto, não aconteceu nada, não perdi, sei lá o que, eu só esqueci as mecânicas e nunca mais joguei. Foi isso que aconteceu, não tem motivo nenhum aparente. Mas chegamos ao deserto das Gerudos. E aqui vem um outro momento que a gente tem que fazer uma side quest. Se você não pegou a Epona até agora, você precisa pegar a Epona para chegar na Terra dos Gerudos, porque a ponte está rompida e você tem que pegar a Epona para pular de forma muito épica. Chegando lá, é uma cidade que só tem mulheres, as cidades de Gerudos. E uma coisa interessante, quando nasce um homem, esse homem é o Ganondorf. Então, tipo, quando nasce um homem lá, é um cara do mal. E aqui a gente não pode falar com as guardas, porque se você falar com as guardas, elas vão te prender. E aqui a gente tem que fazer uma side quest para libertar uns caras que ficam muito felizes quando são libertos. Olha só como eles vão andando felizes embora. Mas, depois que cada vez que liberta um deles, a gente luta contra uma Gerudo. E no final de tudo, a Gerudos olha, você é forte, então eu vou te guiar por aí para o templo da floresta, para o templo dos espíritos, Piriporó. E chegando lá, tem um deserto que você tem que usar aquela lente fantasmagórica, subindo uma plataforma, você vai achar um fantasma e esse fantasma vai te guiar até o templo. Chegando no templo, nos é apresentado as duas bruxas de lá, que controlam o pessoal. E elas vão embora. Lá tem uma outra Gerudo que tenta te ajudar, o nome dela é Naburu. E beleza, ela tenta te ajudar e ela some. Basicamente é isso. Aí o tempo você vai passando nas dungeons, a dungeon do templo e tal, até o que quando chegar no final, você luta contra um cavaleiro de prata, que no final nos é revelado que era Naburu, sendo controlada pelas bruxas. E as bruxas matam ela, velho. Muito top, mano. Topzera. E aí começa a nossa boss fight com as bruxas. A luta contra as bruxas, eu acho até daorinha. O pessoal fala, tem gente que fala bal assim, mas eu acho da hora que a gente tem um escudo que reflete poder. E aqui, uma bruxa de fogo e uma bruxa de gelo. E o poder delas é a fraqueza da outra. Então, quando uma ataca um poder você tem que pegar o seu escudo e refletir o poder para outra. Eu achei bem legal. Na segunda fase, elas se fundem em uma bruxa só.
E essa bruxa ela fica jogando bolas de energia, e o esquema aqui é você acumular 3 bolas de energias iguais para jogar de volta. Só que você não pode misturar, então tipo, ela vai jogar fogo e gelo. Você tem que pegar só as de fogo e desviar das de gelo. Quando você pegar 3, vai atingir a bruxa. No final, nos é mostrado os 2 anjos das bruxinhas brigando entre si e elas indo pro céu ou pro inferno, não sei. Mas aí a gente vai pra Câmara dos Sábios, a Naburu ela fala com a gente, ela pede desculpa por estar sendo controlada pelas bruxas e nos dá os medalhões do espírito. E agora que nós temos todos os medalhões e todos os sábios estão despertos, Haru nos revela que ele era aquela coruja que enchia o saco no começo do jogo. E você ficou de boca aberta aí por descobrir que os Zeus do God of War era do coveiro, né, safada? Mas, depois disso ele fala que é o momento que os sábios vão nos proteger e agora é a hora do pau, velho. Agora o pau vai torar aqui. Bom, Haru nos disse para irmos até o Templo do Tempo. E chegando lá, Sheik nos aborda, falando que ele tem que contar mais um pedaço da história da Triforce. Porque contar a história de uma vez ninguém quer, só conta história picada. Mas resumidamente ela fala que a Triforce ela vem muito do desejo. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa com más intenções e pego a Triforce, ela vai se partir. E o poder vai ser dividido e quem tiver esse poder vai ter o símbolo na sua mão. E nos é revelado que o Link tem o poder da coragem, o Ganon do poder e o Sheik tem da sabedoria. E agora segure o queijo, senhoras e senhores, que ela nos revela que, na verdade, Sheik é a Zelda. Tá, brincadeiras à parte, o Super Smash Bros. Já tinha dado um spoiler pra gente disso. Mas é bem legal a gente ver que na história da lenda de Zelda, ela não é só uma princesa indefesa que fica lá esperando o Link salvar ela. Eu acho isso bem legal, pra falar a verdade. Mas, depois disso, ela fala que isso pode dar uma esperança, já que a Triforce não está completa nas mãos de Ganondorf. Só que tudo isso era uma armadilha também. O Ganondorf ele consegue prender a Zelda dentro de um diamante e leva ela para os seus aposentos. E aqui começa a nossa última corrida para a vitória. Link vai correndo direto para o castelo do Ganon. Só que o castelo do Ganon ele não tem uma ponte, não tem um acesso. E com o poder dos magos, que estudaram muitas arquiteturas, fizeram uma ponte de arco-íris. Uma pausinha aqui, porque a versão de Nintendo 64 é bem bonitinha, é com uma ponte coloridinha, mas a de Nintendo 3DS, cara, esses sábios ficaram muito tempo na faculdade de arquitetura. Olha essas pontas aqui de cheia de rococó, muito top. Parabéns aí os sábios do Nintendo 3DS. Mas chegando lá na dungeon final, ela é meio como se fosse uma Master Dungeon. Tem várias portas, e cada porta tem que usar um elemento de uma dungeon que você já passou. Algumas pode ser a lupa, algumas pode ser as explosões de bomba, aí varia muito de cada coisa. E quando chegamos lá em cima no topo, ouvimos um órgão e vemos que na verdade quem estava tocando o órgão era o Ganon. E o Ganon é muito estiloso, a gente tem que admitir isso.
e ele dá um soco no chão e começa a nossa primeira boss fight. A luta contra o Ganon, ela é relativamente fácil. Quando nós chegamos ali, ele dá o soco no chão e tal, ele expulsa a Navi com o poder dele. E aqui o esquema, ele vai jogar bolas de poder em você e você vai ficar rebatendo igual aquele boss lá da Dungeon das Sombras, até o momento que ele vai ser acertado e ele vai ficar um pouco stunado. Aí você tem que usar as flechas brancas que a Zelda te deu pra você acertar nele. PS, essas flechas, elas usam mana. Então, galera, economiza mana nesse jogo, porque assim, tem uma forma de você descer lá embaixo e tem uns vasos. Só que esses vasos nunca tem mana, e se você não tem mana, é mais fácil você morrer e começar a luta de novo, tá ligado? Porque, sinceramente, é bem mais fácil mesmo. E depois que você derrota ele, ele explode, ele grita lá e começa a tremer tudo, e começa a destruir o castelo. Aí a Zelda aparece, ai, que bom que tá tudo bem, vamos, sei lá o quê, só que o castelo começa a desmoronar. Aí você tem que sair correndo no castelo com a Zelda. Bem correria mesmo, galera. Aí é bem de boa, você só tem que tomar um pouco de cuidado ali pra não levar nenhum dano, alguma coisa assim. Mas é tranquilo essa parte. A primeira luta do Ganon é bem de boas. E ao sair do castelo, a gente fala, ah, tá tudo bem, acabou, não tem mais problema nenhum pra resolver. Mundo maravilhoso de Oz agora. Só que não, galera. A gente escuta um barulho vindo das ruínas do castelo. E ao chegar perto, nós tomamos um susto gigante e a nossa espada vai longe pra caralho e a gente começa uma luta contra a versão bestial do Ganon. Lutar contra o Ganon bestial é bem fácil, pra falar a verdade. É bem fácil, entre aspas, mas é um pouquinho complicado. Ao primeiro momento que ele surge, a Master Sword ela acaba voando pra longe e a gente tem que lutar com ele com os outros itens que a gente tem, que é o arco e flecha, bombas, martelo. E se você fez a side quest gigantesca lá, tem a espada longa também, pra você lutar contra o Ganon. Até o momento que você chega na metade da luta e você consegue recuperar a Master Sword. E assim você continua mais um pouco a luta, só você ir para as costas dele e bater na cauda. É bem de boas essa luta. Mas o design do Ganon é bem da hora, esse Ganon bestial é bem legal. E quando você enfraquece ele, a Zelda solta um Kamehameha nele e você usa a Master Sword pela última vez.
E assim nos é mostrado que Ganon, ele é selado, e nos mostra eles amaldiçoando o Link, amaldiçoando a Zelda, amaldiçoando seus descendentes e falando que um dia, quando o selo se romper, ele irá caçar os seus descendentes. Isso acontece de forma bem próxima, pra falar a verdade. Mas, depois disso tudo, Zelda chega pra Link e pede desculpas, porque tudo isso aconteceu por causa do plano dela que ela teve quando ela era criança. E ela fala que agora o mundo irá renascer, que ela tem muito trabalho pela frente, mas que o fluxo do tempo, ele é incansável, né? Ele é inacabável. E ela pede a Ocarina de volta e fala que ele tem que voltar para o tempo dele. E ela dá adeus ao Link, e o Link volta para o seu tempo. E, cara, que história, né, mano? Que jogão, velho. Esse Ocarina of Time é um jogo que, cara, eu tenho uma história muito bizarra com esse game. Eu comecei a jogar esse game quando eu tinha lá os meus 12 anos de idade. E quando eu tinha 12 anos de idade, eu joguei até o Templo Fantasma. Só que por algum motivo, minha fita bugou o save e eu tinha que voltar desde o Templo da Água. E eu fiquei com preguiça e nunca mais joguei. Aí até que o ano retrasado, 2 anos atrás, mais ou menos, eu olhei e falei, vou ter que jogar esse jogo. E eu fui lá e joguei esse jogo e, cara, que experiência maravilhosa, porque agora não era mais somente um jogo de um guerreiro que passava por puzzles, era um jogo que tinha um enredo, tinha uma história, e eu consegui entender isso mais. É meio como se eu fosse selado por 7 anos ou mais, né? Foi mais tempo no meu caso, igual o Link, sabe? Então o mundo, ele meio que cresceu junto comigo, e eu achei isso... Mano, eu acho que eu não poderia ter uma experiência melhor com esse game, sabe? Mas depois da gente zerar o game, começa a subir os créditos e mostram todos os lugares que a gente passou vazios, mostrando a nossa aventura, fazendo a gente lembrar de todo o nosso processo ali de crescer, né? Porque o jogo fala muito sobre isso, sobre o tempo de crescer, né? E isso é bem interessante. E até o momento que corta para uma festa, que mostra todos os NPCs felizes lá, cantando e dançando e festejando porque Ganondorf foi destruído. E mostra todos os NPCs que você ajudou, aqueles caras que você libertou na prisão, os Gorons que você ajudou a recuperar a cidade, a menininha do Long Long Lunch. Até o momento que a cena foca no rei dos Horas e no menino Kokiri, que estão tristes, porque a sua amiga Saria e a sua filha Ruto nunca mais vão voltar para casa. E nesse momento eles olham para o céu e passa uma estrela, e essa estrela, eles sentem a presença da filha e da amiga, né? E nos é mostrado depois os sábios olhando Hyrule de longe, sabendo que eles vão ter que proteger essa terra agora que o herói do tempo voltou para o seu tempo. E, cara, esse final me pega muito, mano. Eu realmente fico muito, muito triste com ele. E nos é cortado depois pra cena do Link voltando pra casa e a Navi indo embora. Dessa vez, ela acabou a sua tarefa.
E o Link olha pra espada e vai embora, e a câmera foca na Master Sword como se dissesse que ela vai estar ali pra todo o mal que acontecer, sabe? Que vai estar esperando que o mal desperte novamente pra lutar contra ele. E no final de tudo a gente encontra o Link vendo a Zelda criança mais uma vez. E a gente não sabe o que eles falaram, mas a gente entende que a história ela continua e ela vai continuar para sempre. Cara, eu me recompus um pouquinho. Que jogo foda, cara. Legends of Zelda Ocarina of Time, ele não fala somente de um guerreirinho lá que tá lutando contra desafios. Ele fala muito sobre evolução metafórica e sobre crescer, né? Às vezes a gente cresce, conforme a gente vai crescendo, a gente vê que o tempo é um pouco cruel, né? Mas porque crescer é cruel. Mas o Ocarina of Time é um ensinamento muito sobre isso, porque o tempo passou e ele foi cruel com Hyrule, ele foi cruel com tudo, mas ele sempre passa, sabe? E coisas que eram grandes desafios no começo acabam virando coisas corriqueiras no futuro, sabe? Então hoje eu vejo muito que o Ocarina of Time ele traz esse pensamento, né? É um jogo que eu recomendo todas as pessoas jogarem, mas eu acho que cada pessoa tem um tempo e um momento certo de jogar. Eu fico pensando muito sobre isso, sobre se eu tivesse zerado esse jogo com os meus 12 anos de idade, se eu ia ter essa mesma visão, esse mesmo afeto que eu tenho com o jogo hoje. E provavelmente não, talvez teria uma outra experiência incrível, que eu nunca vou saber qual é. Mas eu realmente acho que Legends of Zelda merece todo o apreço que ele tem. Porque, cara, que jogo fantástico. E meu nome é Yuji e esse foi mais um PQNT Games. E agora eu tenho que continuar minha própria história. Porra, Navi, de novo! Sim, Yuji, agora que você é a força de vontade, porque qualidade nos seus vídeos realmente não existe, você tem o poder de me trazer de volta. E eu vou embora. Tchau! É verdade. Toma esse jogo aí pra você. Agora você vai literalmente me assustar com esse jogo. Tchau, tchau! Eu entendi Matrix? Droga! Os meus planos estão dando muito certo agora. Logo, logo o multiverso será meu. Chefinho. O que foi agora? Temos um problema. Que problema? Pegaram o poder da força de vontade. Quem pegou o meu poder da força de vontade? Deve ter sido aquele maldito Yuji normal.